Boa noite, estamos aí ao vivo mais uma vez, terça-feira, 7h30 da noite, 7h33, exatamente agora, 3 minutinhos atrasado, e estamos aqui para conversar sobre TDAH, né? Eu tô aqui toda terça, 7h30 da noite, falando sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, respondendo as perguntas aqui dos meus seguidores, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou começar falando sobre a comunidade Família Coruja, que começou ontem. Nós temos duas comunidades online para falar sobre TDAH. Tem a comunidade Família Coruja, que é onde nós falamos com mães e pais sobre o TDAH das crianças, e temos a comunidade Hiperfoco, onde conversamos com os adultos, os jovens que têm TDAH e que querem falar sobre o seu próprio TDAH. Tá sendo muito legal. Começamos a temporada 2023, abrimos com a comunidade Família Coruja, foi ontem. Toda segunda, né, eu tenho compromisso com as comunidades, pessoal, e aí a gente alterna, né, 2 vezes por mês temos a Família Coruja, 2 vezes por mês temos a Hiperfoco. Tem interesse? Manda mensagem para mim, a Carol vai ler, vai responder, vai te dizer direitinho como é que você faz para se inscrever, beleza? Ótimo, então dado este recado, vamos lá, vamos começar a conversar, né? Vamos ver se vocês mandaram aqui alguma coisa já. Muitas pessoas já entraram, mas ainda não temos muitos comentários. Não temos nenhuma pergunta ainda, então eu vou levando aqui. Domingo eu fiz uma live falando sobre Big Brother, não vou ficar falando desse assunto aqui. Terça-feira é o dia de TDAH. Pode surgir um comentáriozinho ou outro muito pequeno ainda, né, que alguém perguntar, pode, mas aqui a gente vai falar sobre TDAH, tá certo? Agora eu não resisto, gente, porque aquele programa é divertido demais, são pessoas de verdade e pessoas super impulsivas, né? Muitas daquelas pessoas têm de fato TDAH e é muito interessante a gente observar. Postei um videozinho aí hoje falando um pouco, comentando lá sobre o Fred Nicásio e a sua maravilhosa mente criadora de histórias e enfim, estou me divertindo aqui, estou rindo bastante. Boa noite, Cícera mandando boa noite aqui. Mandem também comentários, mandem também perguntas, gente. Colaborem aí para que fique legal. E a Kelly já mandou, ó. Qual a diferença entre a Ritalina e a Ritalina LA? É a mesma composição? Sim, Kelly, é a mesma substância ativa, né? O princípio ativo, a molécula ali realmente que tem uma função biológica é exatamente a mesma, o metilfenidato. Agora, a Ritalina normal, né, que não tem letras depois, ela é de liberação imediata, então você toma esse remédio, imediatamente ele começa a ser absorvido, em cerca de 30, 40 minutos você já tem um efeito, e esse efeito dura cerca de 4 horas, enquanto a Ritalina LA tem 2 picos de liberação, né? Parte da substância que está ali é protegida no sistema de liberação lenta e só vai ser liberado cerca de 4 horas depois. Então é como se você tomasse metade agora e metade daqui 4 horas, assim permitindo um efeito bem mais prolongado. Essa é basicamente a diferença. Às vezes essa diferença é positiva em favor da Ritalina LA, quando a pessoa se esquece de tomar o remédio, quando é uma criança que vai sair de casa pela manhã e só vai voltar lá pelo final da tarde, então a gente quer que o efeito seja prolongado e tal. Mas em geral eu prefiro usar a Ritalina normal, porque eu consigo dar o intervalo do almoço, né? O remédio tira o apetite, reduz o apetite, principalmente no começo do tratamento. Então, quando eu posso escolher a hora de dar ou não, eu consigo fazer essa diferença. Musquines está mandando aqui, boa noite, estou com uma dúvida, tenho TDAH, mas também tenho síndrome do pânico. Venvance, mesmo em dose mínima, me causa um pouco de taquicardia, com a Ritalina era pior, por eu ter síndrome do pânico. Vamos ver se ela vai continuar. Continuação aqui. Vou esperar a continuação, tá bem? Vou indo lendo as outras, aqui eu já sei o que você falou, questão do ataque cardíaco, né? Do pânico. Luísa, doutor, ouvi muito sobre TDAH na infância, gostaria de ouvir sobre TDAH na vida adulta, também recomendações de livros sobre o tema. Luísa, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então,
é um transtorno que tem uma origem genética, né? A gente conhece razoavelmente bem a genética do TDAH, a gente sabe que ele é altamente transmissível e a gente sabe que as características típicas do transtorno vão mudando ao longo da vida, mas a grande maioria das pessoas que teve o TDAH na infância vai ter também durante a vida adulta. Agora, como eu disse, os sintomas principais às vezes mudam um pouco. Tem uma coisa que acontece muito comum com os adultos, que que não chama tanta atenção muitas vezes na criança, que é a impulsividade emocional, a hiperreatividade emocional. Quando a criança estoura, perde o controle emocional, chora, essas coisas, a gente entende que é mais ou menos normal porque é uma criança. Mas quem tem TDAH tem uma tendência maior a essa impulsividade emocional, hiperreatividade emocional. E nos adultos isso acontece muito. Tem adultos que não percebem tanto a questão da distração, da falta de foco, porque foram buscando caminhos ali, né, profissionais que permitem a eles não depender de ter tanta capacidade de foco e tudo mais. E é claro que o TDAH traz muitos riscos para a nossa vida, mas não é sinônimo de fracasso. Tem muitas pessoas que trabalham, que têm excelentes profissões, tem empresários, artistas, médicos, advogados, engenheiros, profissionais de todas as áreas, informática e tudo mais, que têm TDAH, que conseguiram, apesar do TDAH, tocar a vida em frente, fazer uma faculdade, enfim, levar as coisas adiante. E já tem outros que tiveram muita dificuldade justamente por causa do TDAH e aí não vão. Mas enfim, passa perguntas mais específicas que eu faço questão de te responder. Eu dei uma pincelada aí rapidamente, só para você começar a ter uma noção. Livros sobre o tema. Para quem tem TDAH e quer ler alguma coisa sobre o tema, deixa eu ver onde estão meus livros aqui. Eu recomendo este livro aqui, que é muito legal, do Barkley, o Russell Barkley, que é um psicólogo americano muito bom. Agora, para quem quer estudar o assunto, tem esse que é bem maior, que também é do Barkley, o mesmo autor, vocês estão vendo aqui. E aqui são dois livros muito legais sobre o TDAH. Esse aqui vai falar muito de infância, mas vale a pena também para quem quer aprender sobre TDAH adultos. Em breve teremos o meu livro que eu estou escrevendo e lançarei ainda esse ano. E aí esse eu vou recomendar de verdade. Boa noite, Marquinho. Tudo bem? O TAG está sempre relacionado com o transtorno ou é mais comum sozinho? Então, o transtorno de ansiedade generalizado, em primeiro lugar, é um dos diagnósticos que a gente vê acontecendo em excesso. Não é toda a ansiedade que é um transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade faz parte de muitos quadros diferentes. A ansiedade é um sintoma muito comum no TDAH, por exemplo. Ela é um sintoma que é muito comum na depressão. É um sintoma que é comum em outros transtornos psiquiátricos e é algo que faz parte da vida de todos nós. Todo mundo tem uma certa ansiedade, todo mundo tem momentos na vida de mais ansiedade. Agora, e o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada também pode ser feito de várias formas diferentes. Enquanto nós sabemos que no caso do TDAH, a medicação é muito importante no tratamento, no transtorno de ansiedade generalizada, nem sempre. Boa parte dos pacientes vai ter uma melhora muito significativa, remissão total dos sintomas, apenas com mudanças no estilo de vida, com a prática de exercício físico, com a psicoterapia, que é muito importante na ansiedade, em todos os transtornos de ansiedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ligar, né? Tem ansiedade, então é o diagnóstico de ansiedade generalizada e esse diagnóstico exige o uso de medicação. Não, nesse caso não é assim. Eu não sou um defensor dos remédios, eu sou um defensor da ciência. No TDAH, o que a ciência diz é que devemos usar remédio sempre que possível. No transtorno de ansiedade não, nem sempre. Se for opção do paciente, nós podemos tentar mudanças de estilo de vida, mudanças às vezes no trabalho e tudo mais, prática de exercício, psicoterapia, tudo isso são alternativas viáveis de tratamento. Então, né? Catiane, boa noite, meu filho tem TDAH, ele toma Ritalina, depois que passa o efeito do remédio ele volta a ficar agressivo. É assim, eu tenho um problema aqui de visão, que eu não sei como é que chama, e aí eu uso óculos, e quando eu tiro o óculos eu volto a não enxergar.
O remédio do TDAH é da mesma forma. Ele faz efeito, no caso da Ritalina normal, cerca de 4 horas. Na criança, às vezes, um pouco menos. Então, a gente tem que usar 2 ou 3 vezes por dia para cobrir a maior parte do dia. E essa agressividade, se ele volta a ser tão agressivo quanto era antes, a gente tem que cobrir uma parte maior do tempo, né, sob efeito da medicação, para ele deixar de ser agressivo o tempo todo. E se é só no começo do tratamento, ele está mais irritado quando o efeito do remédio acaba, isso é uma questão de costume, ele vai se habituar e isso passa. Agora, por isso é que eu falo, quem tem TDAH, principalmente as crianças, o ideal é usar o remédio todos os dias, inclusive final de semana, férias, feriado, Natal, Réveillon, Carnaval, todos os dias. Porque assim a gente evita esses outros sintomas, como irritabilidade, hiperreatividade emocional, essa impulsividade que faz se meter no meio das coisas, sair correndo, subir nas coisas, enfim, tudo isso melhora e diminui bastante os riscos que a criança pode estar correndo. É possível alguém ter TDAH e quando começar o tratamento com Ritalina ficar mais esquecido? Olha, na medicina tudo é possível, né? Quando a gente fala de saúde mental, então, tudo é possível. Mas não é o que se espera, né? O que se espera é que a pessoa fique menos esquecida. Agora, o que acontece é que a pessoa às vezes foca demais naquilo que tem que fazer e esquece outras coisas periféricas, né? Você pega para fazer um trabalho, por exemplo, tem um relatório para escrever, e aí você deveria parar com 1 hora para fazer uma ligação ou para atender um outro compromisso qualquer, e você se foca demais naquilo e acaba esquecendo de parar para ir para o outro compromisso. Isso pode acontecer, mas aí a gente vai entender que você está focando demais e não que você está esquecendo. Você bota o despertador para tocar, na hora que tocar você vê que chegou aquela hora, aí você vai. Né? Você não vai ser interrompido toda hora por esse pensamento, então é bom ligar algum dispositivo que te chame a atenção naquela hora. TDAH com emoções e um relacionamento. Relacionamentos sempre trazem emoções, e muitas vezes emoções super intensas, não é verdade? E o TDAH, por ser hiperreativo emocionalmente, a maioria das pessoas que tem TDAH é hiperreativo, né? Reage de forma muito intensa, muito rápida a todas as emoções. É natural que venha a ter um pouco mais de trabalho, venha a ter um pouco mais de conflito aí nos relacionamentos, mas, enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se não, você elabore um pouco melhor para eu conseguir te responder. A Tense é basicamente a mesma coisa que a Ritalina, Kátia. A Tense e Ritalina são 2 nomes comerciais diferentes para o metilfenidato 10mg. Se espera que seja a mesma coisa. E a Mosquinho está completando aqui a pergunta lá sobre o pânico e o Venvance e tal. Por eu ter síndrome do pânico, os efeitos do Venvance podem fazer com que o meu cérebro pense que estou com pânico só porque estou com os batimentos acelerados? Eu imaginei que era isso que você ia me perguntar. O que acontece? Quem tem síndrome do pânico tem crises de ansiedade isoladas que podem acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, que são muito intensas. A pessoa realmente tem reações no corpo inteiro, né? O coração dispara, a respiração fica ofegante, a pessoa fica arrepiada, fica se sentindo, acha que vai morrer, que vai infartar, que vai ter um AVC, que está enlouquecendo, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. É aquela coisa de uma ansiedade muito grande num determinado momento. E um dos grandes fatores desencadeadores da crise é o medo da crise. Então, se a pessoa cisma que vai ter uma crise, ela fala: ah, meu Deus, eu tô achando que eu tô ficando ansiosa. Aí a respiração já começa a encurtar, o coração já começa a acelerar, fala: ah, eu vou ter uma crise, não é possível que eu vou ter uma crise, eu tô ficando ansiosa. E aí vem a crise mesmo. Quando a pessoa toma um remédio para TDAH e o coração fica acelerado, eu sempre alerto: vai haver um aumento da frequência cardíaca. E isso é natural, isso é fisiológico. Portanto, quando você tomar o remédio e perceber que o coração está acelerado, lembra de mim. Lembra quando eu te disse: não fique desesperado, isso não é ansiedade, você não está tendo uma crise, você está tendo um efeito colateral que é esperado do medicamento, que não é perigoso, que não traz um risco para a sua saúde, o seu coração vai mesmo acelerar. E aí na hora que você sentir ele acelerando, você fala: ah, não, realmente, meu coração está mais acelerado, é o efeito do remédio, o doutor falou que ia ter esse efeito, está tendo mesmo.
E aí você consegue evitar que isso se transforme numa crise, porque senão, eu já vi acontecendo isso mesmo, a pessoa toma o remédio, seja Ritalina, Vevance, qualquer outro, e aí na hora que o coração começa a acelerar, a pessoa fala, ah meu Deus, olha meu coração como é que tá, nossa, tá rápido demais, eu tô tendo uma crise de ansiedade. E aí foi, desencadeou e aí vai. Então a gente tem que tomar cuidado para não permitir que isso aconteça. A HM Silva está no início do tratamento com Ritalina, está reparando que está ficando mais esquecido, principalmente quando passa o efeito. Aí quando passa o efeito, não é que você fica mais esquecido, é que você se compara com aquele momento anterior em que você tinha o efeito. E aí dá a impressão de que está mais esquecido. Então a gente tem que tomar o remédio 2 ou 3 vezes por dia para cobrir todos os horários do dia. A Rosângela está perguntando se quem tem TDAH vai precisar tomar esse remédio a vida inteira. Não sei. Eu não sei quanto vai durar essa vida. Eu espero que em breve a ciência traga aí outras alternativas de tratamento, que não exija que a gente tome remédio todos os dias, a vida toda e tudo mais. Existem algumas pessoas que depois de um certo tempo de tratamento, em geral de alguns anos de tratamento, param com a medicação e continuam muito bem. Não é a regra, não é o que acontece com a maioria das pessoas, mas acontece com algumas pessoas. E, principalmente, voltando ao óculos, eu pretendo usar os óculos a vida inteira. Eu não sonho com um dia em que eu vou deixar de usar os óculos e vou continuar enxergando as coisas todas borradas, vou continuar sem conseguir ler um livro ou sem conseguir ler as mensagens que vocês mandam aqui no celular. Eu vou seguir usando os óculos, não são a coisa mais confortável do mundo, né? É um pouco desagradável e tudo mais e tal, mas é o que tem, me melhora, eu fico melhor com eles, eu uso meus remédios para TDAH, acredito que há 9 anos já. Tenho quase certeza que iniciei meu tratamento. Eu comecei meio devagar, tomava de vez em quando, não tomava todo dia, mas foi ali 2013, 14, 2014 eu passei a usar todos os dias. Mas em 2013, vai fazer 10 anos esse ano que eu pela primeira vez tomei remédios para TDAH e não pretendo parar. Kátia, meu filho sempre apresentou dificuldades para dormir, ele tem muita agitação nas pernas. Pode ser sintoma do TDAH? Pode, Kátia. Isso não é um sintoma específico o suficiente para servir para a gente dar o diagnóstico, mas pode ser sintoma de TDAH sim. Agora é preciso fazer uma avaliação para ver se tem outras coisas que realmente completam aí esse quadro para que ele receba o diagnóstico. Só isso não é suficiente para dar o diagnóstico. Mas quem tem TDAH tem uma tendência maior a ter as pernas inquietas, está balançando as pernas o tempo todo, está tremendo o tempo todo e mesmo durante o sono se movimentar mais, ter as pernas mais agitadas também durante o sono. Viviane, doutor, meu filho tem TDAH, toma Ritalina normal. O psiquiatra mandou dividir um comprimido de 10 miligramas, toma às 7 e às 13. É muito raro eu sugerir que a gente divida a dose. Só crianças muito pequenas ou quando tem algo ali que está esquisito, eu tô com algum medo de algum efeito colateral, há uma grande resistência do paciente, da família. Aí é um motivo para eu começar com a dose de meio comprimido 2 vezes por dia. Tirando isso, a gente usa a dose de um comprimido 2 ou 3 vezes por dia, é a dose inicial, e a gente pode vir a aumentar essa dose. Tem muitas pessoas de todas as idades que tomam 2 ou 3 comprimidos a cada vez que vão tomar o remédio. Então, não vou dizer que está errado, mas enfim, vale a pena buscar aí entender melhor e ajustar essa dose se não estiver tendo um efeito suficiente. Maria Verônica está perguntando se o TDAH é genético. É genético. Hoje em dia isso é um consenso já na comunidade científica, não há nenhuma dúvida de que o TDAH não apenas é genético, como é altamente transmissível e é o transtorno psiquiátrico mais fácil de passar dos pais para os filhos. Então, se um dos pais tem TDAH, a chance de alguns dos filhos desse casal ter TDAH é grande. Se um dos filhos tem TDAH, a chance de ou o pai ou a mãe ter TDAH é grande. Então, normalmente, quando a gente avalia um paciente, se é possível, a gente já vai logo ali prestando atenção em outras pessoas da família e recomendando quem precisa de passar por avaliação também. Tem vezes que eu já dou o diagnóstico da mãe junto com o diagnóstico da criança ou do pai,
Enfim, porque às vezes está muito claro, né, muito evidente, dá para a gente identificar os dois numa consulta só. Em uma consulta, o neuro dá diagnóstico de TDAH e já passa a medicação? É o que a gente espera, né, Cícera? A gente espera que o médico, pelo menos, proponha algumas hipóteses diagnósticas depois de uma primeira avaliação e inicie o tratamento daquela hipótese que parece a mais plausível, a mais coerente com o quadro que ele tá ali avaliando, tá enxergando, né? Não é nada que, assim, a gente... Não é um diagnóstico tão difícil, assim, de se fazer. E tem muitas pessoas que falam, numa consulta de 15 minutos não dá para dar o diagnóstico de TDAH, e eu concordo plenamente. Numa consulta de 15 minutos é muito difícil você chegar a esse diagnóstico. Só que 15 minutos não é tempo suficiente para uma consulta psiquiátrica. Eu considero que uma consulta, para ser bem feita, precisa de pelo menos 1 hora. Às vezes a gente consegue dar o diagnóstico, orientar o início do tratamento com um pouco menos do que isso, mas com menos de 1 hora de tempo disponível para fazer aquela avaliação é muito pouco. Eu, nos meus primeiros atendimentos, separo sempre o tempo de 1h30, porque eu acho que é um tempo adequado para eu ouvir toda a história, chegar a alguma conclusão e passar as orientações que eu preciso. Depois a gente ainda faz uma revisão de mais meia hora e de vez em quando eu preciso falar um pouco mais com a pessoa além desse tempo. Eu marco também mais um outro tempinho ali, assim que possível, né? Assim que tiver uma brechinha na agenda para continuar a conversa se não foi suficiente para a gente chegar numa conclusão. Mas normalmente é assim. Agora, não posso prometer o que o outro médico vai fazer, né? Muschini está dizendo, umas 3 horas após tomar o Venvance, sinto medo idêntico ao medo que sinto quando tenho ataque de pânico. Entendo perfeitamente. Coloque na sua cabeça que isso é efeito do remédio, isso não é um ataque de pânico, você não vai ter essa crise, isso vai passar, e tente se focar em alguma coisa. Se você estiver nesse momento focada em alguma coisa importante para você, é mais difícil que você tenha essa sensação negativa. Tomar esses remédios, e no início do tratamento principalmente, tomar o remédio e não ter o que fazer, dá muitas vezes uma sensação de angústia, um sentimento negativo. Então busque sempre ter o que fazer, principalmente no início do tratamento. E o efeito do meu remédio vai passando, que vai me dando um sono. Deixa eu achar, porque o Instagram aqui me tirou aqui do lugar. Gente, eu estou indo aqui mensagem por mensagem, pergunta por pergunta. Eu tento responder todas, tá certo? Então, se mandar uma vez, não precisa repetir, não. Porque vai chegar. Vai chegar. Boa noite, Carol, que tá mandando boa noite aqui. Fabrícia, boa noite. Imipra 25mg pode ajudar no tratamento do TDAH ou não tem efeito nenhum? Fabrícia, imipramina pode ser usado no tratamento do TDAH caso a Ritalina ou o Venvance ou o Concerta, né, o metilfenidato e a lisdexanfetamina não foram bem tolerados. Tem pessoas que realmente, por um motivo ou por outro, acabam não conseguindo tomar esses remédios, não se adaptam aos efeitos colaterais, têm uma dificuldade maior para dormir enquanto estão tomando remédio, ou tem uma redução do apetite realmente muito significativa, que não melhora depois de um tempo, começa a perder muito peso e tal. Beleza, a gente nesses casos vai ter que buscar uma outra opção, e a imipramina é uma opção. Agora, por que ela só deve ser usada caso a gente não possa usar o outro? Porque o efeito dela nem se compara com o efeito dos outros medicamentos. É muito inferior, além de ser um remédio que tem uma chance maior de trazer efeitos colaterais mais significativos, assim, mais graves, eu diria. Então, não é um medicamento mais seguro, não é um medicamento mais eficaz, não é primeira opção. A primeira opção é realmente o metilfenidato e a lisdexanfetamina. Essas são as duas primeiras opções do tratamento do TDAH na criança. No adulto, a gente tem também a opção da bupropiona, que é inferior, e na criança a gente tem também a opção da imipramina, que é bastante inferior. Qual a diferença entre TDAH e malcriação? Carol,
Malcriação já é uma palavra assim que, né, um termo que já indica que, bom, é criança que recebeu a educação inadequada, né? Em geral, quando é isso que acontece, a gente vê uma grande diferença do comportamento quando está perto dos pais para quando está na escola, né? Às vezes, perto da mãe é um comportamento, perto do pai é um outro completamente diferente. Isso que a gente vai chamar popularmente de malcriação, não é consistente o tempo todo, né? Há uma tendência, a pessoa consegue se controlar, mas ela não quer se controlar em determinados momentos porque ela está acostumada a conseguir o que quer dessa maneira inadequada. Não sei se eu dei a melhor resposta que eu poderia, mas basicamente é isso. E no caso do TDAH, não. O TDAH, os sintomas estão presentes quase sempre, em quase todos os ambientes, em que há a demanda por uma atenção mais sustentada, em que há a demanda por um autocontrole comportamental maior, um autocontrole emocional maior, em que não há o oferecimento de vantagens ali imediatas, né, de feedback imediato, de respostas imediatas. Nessas situações, os sintomas do TDAH sempre vão aparecer. TDAH pode ser confundido com ansiedade? Pode. Principalmente porque estar desconcentrado, porque você não para de pensar na viagem que tem no mês que vem, porque você não para de pensar na festa que vai ter na semana que vem, né? Não conseguir render nos estudos ou no trabalho, porque está pensando no vestido que vai usar no casamento que vai ter de não sei quem, porque está pensando na viagem que vai fazer no carnaval. Isso não é ansiedade, isso é impulsividade. Isso é reagir imediatamente e não ser capaz de controlar os impulsos mentais que vêm agora a respeito de um evento que só pode ocorrer no futuro. Ansiedade é sempre um sentimento negativo, de angústia, de medo do futuro. Em poucas palavras, o ansioso não quer que o futuro chegue nunca, o impulsivo quer que o futuro seja imediatamente. Meu filho com TDAH não gosta do psiquiatra. Posso falar dele na família Coruja? Claro, Janice. Claro que pode. Vem conversar com a gente. Nós estamos aqui para isso. Na família Coruja, nós estamos lá para isso. Por onde começar a investigar o TDAH na vida adulta? Com um psiquiatra que entende desse assunto. Infelizmente, não é a maioria dos profissionais da psiquiatria no Brasil que entende sobre TDAH em adultos. Então, existem muitos bons profissionais por aí, tem muita gente que realmente entende desse assunto. Não é todo mundo. Portanto, sugiro que você comece procurando um psiquiatra que realmente entende disso, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. A musquina, além de venvanção, fluoxetina para o síndrome do pânico, se é um estimulante ou outro depressor, não inibe o efeito do outro. Não tem nada de depressor, porque só sinto os efeitos colaterais do venvanço, não me concentro. Não tem nada de depressor. A gente tem que avaliar se realmente não está sentindo efeito nenhum positivo. Primeira coisa, rever o diagnóstico. Será que tem mesmo TDAH? E se a gente tem convicção desse diagnóstico, a gente vai aguardar que você se adapte, né, aos efeitos colaterais e aumentar um pouco a dose. Muitas vezes uma diferença pequena na dose causa uma grande diferença na percepção do paciente. E o uso dele com a fluoxetina é muito comum, é muito frequente, um não atrapalha o outro de maneira nenhuma. A Kelly está falando da ansiedade do TDAH. Já falei, quais seriam o ansiolítico mais indicado para ajudar nos sintomas de TDAH? Ansiolíticos não são indicados para ajudar no tratamento do TDAH. O tratamento do TDAH é feito com os psicoestimulantes. Se há um quadro de ansiedade generalizada que não melhorou, uma vez que a gente chegou a um ponto legal do tratamento do TDAH, aí a gente vai começar a pensar em usar a medicação específica para ansiedade. Mas não tem um que seja, esse é bom para quem tem TDAH. Não é assim que funciona. A gente vai ver as características de cada indivíduo, características dos sintomas que estão sendo apresentados, para selecionar a medicação que parece ter o melhor potencial de tratar aquele quadro específico. Mas não tem uma resposta pronta. Infelizmente, a psiquiatria às vezes é um pouco mais difícil do que parece.
Maria Verônica, doutor, o medicamento Torval 300mg serve para quem tem TDAH? Não. Torval não tem nenhuma indicação no tratamento do TDAH, é um anticonvulsivante, é um medicamento usado principalmente por pessoas que têm epilepsia ou que têm convulsões por qualquer que seja a causa aí, né? Por algumas causas diferentes, ele não trata todos os tipos de convulsão de epilepsia, mas ele trata principalmente isso aí. Viviane, meu filho tem TDAH, toma Ritalina normal e tem ansiedade, faz terapias, mas não deixa de arrancar cabelo, fico nervosa, com medo da depressão. Tem 12 anos. Viviane, primeira coisa, ajustar a dose e o horário do remédio, certo? Tem muita criança que toma Ritalina na hora de ir para a escola de manhã e depois não toma mais. E aí, na escola, você nem vê ele. Você só vê ele em casa, fora do efeito do medicamento. E aí você acha que o tratamento não está fazendo efeito nenhum. Então, a gente tem que otimizar o tratamento, ajustando a dose, ajustando a posologia, né, os horários que a gente vai dar o remédio, para que ele tenha o melhor efeito possível na maior parte do tempo. Porque geralmente esse sintoma de ficar puxando cabelo, arrancando cabelo, melhora muito com esse tratamento. Glaucia Taconi, tem alguma relação de intestino preso ao TDAH? Minha filha tem TDAH, toma PEG desde pequena para controlar o intestino preso, agora vai tomar lactobacilos. Andei lendo sobre o assunto e vi relação TDAH. Eu não conheço nenhum estudo que mostre essa correlação. De forma geral, o quadro emocional ele interfere muito no funcionamento do intestino, né? Tem pessoas que se vão fazer uma viagem, no dia anterior já começa a ter diarreia, tem que parar o carro de tempos em tempos em algum lugar na estrada, porque a pessoa precisa mesmo usar o banheiro, porque aquilo gera uma ansiedade que faz com que o intestino fique mais solto. Em outras pessoas, se a pessoa vai viajar, vai passar uma semana na praia, é uma semana sem ir ao banheiro, no último dia a pessoa já está irritada, já está querendo ir embora para casa, a barriguinha já está ficando inchada, porque realmente não consegue de jeito nenhum, fica com o intestino muito preso. Quem tem TDAH tende a ter respostas emocionais um pouco mais intensas e tudo mais, portanto, inclusive esses sintomas, né? Estou fazendo aqui uma associação, estou tentando chegar aqui a um ponto onde a gente consiga encontrar essa relação, mas não é um sintoma suficiente para a gente pensar no diagnóstico. A pessoa fala, tem o intestino muito preso, não me leva a pensar em TDAH. Agora, tem gente que tem TDAH e tem intestino preso, tem gente que tem TDAH e tem intestino solto. A relação entre essas coisas não está claramente bem definida e, enfim, não conheço. Vou até depois ver se eu consigo pesquisar um pouco melhor sobre isso, para ver se tem alguma coisa nova que eu não entendo. A Camaral está dizendo, jura, usar todo dia. Tem coisa que é todo dia, banho, comida, água, remédio para hipertensão, remédio para hipotireoidismo, remédio para diabetes, remédio para depressão, remédio para transtornos mentais de forma geral e para TDAH é todo dia. Não dá para ficar dando intervalo, não. No caso do TDAH, tem pacientes que ficam melhor com alguns intervalos, não tomando um dia ou outro, não tomando no final de semana, passando uma semana ou duas nas férias sem, mas não é a regra, é a exceção. A grande maioria dos pacientes vai se beneficiar muito melhor do uso diário da medicação. A Paula leu em algum lugar que pessoas com TDAH são predispostas a ter o mal de Parkinson. Procede? Não procede. Não procede. Sobre a relação entre TDAH e Parkinson, a última vez que eu pesquisei melhor sobre isso, alguns meses atrás, sim, parece que há uma pequena relação, mas não é que há uma grande predisposição, há uma pequena relação entre o TDAH e o risco de se ter Parkinson no futuro. Na questão do Alzheimer também, TDAH e Alzheimer tem uma pequena relação, um pequeno aumento de risco para ter Alzheimer em quem tem TDAH. Agora, ambos os transtornos, tanto o Parkinson quanto o Alzheimer, têm uma base genética muito forte, mas tem um componente comportamental. Tem fatores ambientais que vão contribuir para que você tenha sintomas mais intensos, para que você tenha um quadro mais precoce, enfim, principalmente no Alzheimer.
né, no Parkinson bem menos, mas no Alzheimer isso é muito forte. E tudo aquilo que aumenta o risco de você ter Alzheimer, né, tudo aquilo que te predispõe a ter um quadro demencial do tipo Alzheimer, quando você chegar a uma idade mais avançada, tem mais risco de acontecer em quem tem TDAH. Por exemplo, um nível de escolaridade mais baixo, né, ter abandonado a escola, não fazer uma faculdade e tal, aumenta o risco de Alzheimer, o TDAH aumenta o risco disso, isso aumenta de Alzheimer. Uso e abuso de álcool, diversas drogas, cigarros, TDAH aumenta o risco disso, isso aumenta o risco de Alzheimer. Uma vida intelectual não muito vibrante, não muito intensa e tudo, quem tem TDAH tem mais risco disso e isso aumenta o risco de Alzheimer. E várias outras coisas, sedentarismo, sobrepeso, várias outras coisas que quem tem TDAH tem um risco maior, predispõe a um risco maior no Alzheimer. Então, não é uma coisa do TDAH diretamente, mas é uma relação indireta, muito provavelmente. Pesquisas a respeito dessas relações ainda precisam ser feitas para a gente entender melhor. Estão sendo feitas, a ciência tem o seu tempo, mas se de tudo a gente chegasse à conclusão que sim, realmente ter o TDAH aumenta o risco de você ter qualquer outro transtorno lá na frente, beleza, você já tem ou não tem. O médico não dá transtorno pra gente, o médico não te dá TDAH, ele te dá o diagnóstico, mas você já tinha o quadro, então não adianta. O meu toma meio comprimido para a escola e meio quando tem terapia. Nas férias não está tomando. Devo dar todos os dias? Eu não posso aqui recomendar o tratamento do seu filho pelo Instagram, né, e tal. Mas a forma correta de se tratar o TDAH é dando remédio todos os dias. Remédio, gente, a gente usa o que for necessário. O que for necessário. Não é a menor dose que eu puder dar, é a melhor dose. A melhor dose é a menor que fez o melhor efeito. Então, às vezes, meio comprimido faz um pouquinho de efeito, mas um comprimido faz um efeito muito melhor, então nós vamos dar um. Ah, mas se eu desse só meio? Se você der só meio, você vai ter só uma parte da melhora. Pra que você quer só uma parte da melhora? Você quer a melhora completa. Fui lá no oftalmologista e falou, tem 1,5 aqui de alteração, 1,5 grau de alteração aqui na sua visão, por isso que você não tá conseguindo nem ler o celular mais. Vou te fazer a receita do óculos de 1,5. Eu podia, imagina eu virar pra ele e falar assim, ah, não, faz só meio, faz um, que aí eu estico o braço um pouco ainda e tudo, mas não, faz de tudo. Eu quero que melhore tudo. Se eu conheço o suplemento DHA, eu tenho que ler aqui para ver o que significa isso exatamente, mas eu sei que já me fizeram essa pergunta, eu não me lembro exatamente o que é isso agora, mas eu sei que não funciona para TDAH. Dani, oiê, boa noite, olha eu aqui, criança de quase 10 anos, TDAH não medicado ainda, acordando você vir para São Paulo para levá-lo na consulta, aguardando, né? Em março estaremos aí, Dani, em março estaremos aí. Pensei no Kumon, acho que pode ajudar muito, Kumon costuma ser muito positivo, vale a pena sim. Meu filho, quando está agindo, deve ser agitado, né? Ele se morde muito. O que posso fazer para não continuar se mordendo? Maria, principalmente, aquilo que eu falo toda semana, dar atenção enquanto estar tudo bem. E não dar atenção à pirraça. Se ele tem a impressão de que se morder não é uma coisa que te incomoda, ele não vai se morder. Ele está se mordendo para chamar a sua atenção. Então, dar a atenção na hora que está tudo bem. Não dar atenção na hora que ele está fazendo coisa para aparecer, para chamar a sua atenção, para que você olhe para ele e ele está fazendo isso de uma forma inadequada. Agora, sempre repito, se você não deixa de olhar para o celular para olhar para ele quando ele te chama, se você não está disposta a ouvir quando ele tem alguma coisa para te falar, não tem um tempo para brincar com ele. Eu não estou dizendo que seu caso seja assim, eu estou dizendo sim, eu não te conheço, não sei como é que é a realidade da sua casa. Mas quando acontece isso, aí a criança realmente vai fazer muita pirraça, porque a criança quer atenção, tá certo? Para a criança é melhor apanhar do que não ser vista.
Então, é claro que a gente nunca vai bater, nunca vai agredir, nunca vai dar nenhum castigo físico, aliás, nenhum outro tipo de castigo, não se castiga a criança, não se castiga ninguém, o mundo já é cruel o suficiente, o mundo já é rigoroso o suficiente para castigar todos nós, né? Mas, se não tem a sua atenção no momento em que está tudo bem, ele vai pedir a sua atenção de forma inadequada. E aí, é aquela coisa, né? Tá doendo nele, mas tá doendo mais em você. Então, ele faz. Por nada, Rosângela, aqui a gente responde todo mundo. Tá aumentando, o nosso público aqui tá aumentando. Hoje nós estamos ali já com mais de 70 pessoas assistindo aqui. Vai chegar um ponto em que eu não vou conseguir mais, mas enquanto eu consigo, eu vou responder todo mundo. A Cá tá insistindo aqui, ó. Meu filho tem TDAH há 6 anos, toma risperidona e Ritalina só para ir para a escola enquanto tem terapias. Está cheirando os dedos e mexendo os ombros. Por que será? Não sei, Cá. Mas nós temos um mantra aqui no meu perfil que é: risperidona não é remédio para TDAH. Se o único diagnóstico que ele recebeu é TDAH, a prescrição de risperidona não apenas está errada, como ela é completamente absurda, não está amparada em nenhuma evidência científica e é um dos erros mais comuns que a gente vê acontecendo na saúde mental infantil, é a prescrição de antipsicóticos para crianças que têm TDAH. Isso não é um remédio que vai ajudá-lo, ele está tomando subdose de Ritalina, a dose de Ritalina que ele está usando é menor do que a dose mínima recomendada para o início do tratamento, ao mesmo tempo em que ele está usando um antipsicótico que de forma alguma é recomendada para esse tratamento. Sugiro procurar um outro profissional, pegar uma segunda opinião. Eu não estou falando do seu filho, estou dizendo uma criança que tem TDAH não deveria estar tomando risperidona. Existem diversas outras condições que podem sim justificar o uso da risperidona, mas não o TDAH. E se é TOD o que está justificando, TOD não existe, aí não vai usar mesmo, porque TOD não existe. Camilices, Camila está sempre aqui com a gente. Doutor, criança de 9 anos diagnosticada com TDAH, psiquiatra deu carbolite, outro psiquiatra que está tirando, ela tem mentido muito, tendo crise de choro, balançar, gritar, pode ter sido o remédio? Olha, não sei dizer se pode ter sido o remédio, mas também o lítio não é indicado para o tratamento do transtorno de déficit de atenção. Gente, quando a gente fala estimulante, ansiolítico, antidepressivo, estabilizador de humor, todos esses termos são termos genéricos, são uma simplificação muito grande que se faz para classificar em gavetas muito grandes aquela medicação, mas não é a realidade. Portanto, eu vou tratar, por exemplo, um transtorno de pânico com o uso de um medicamento que é popularmente conhecido como um antidepressivo. Ah, mas eu não tenho depressão, porque eu vou usar um antidepressivo? Porque chamar isso de antidepressivo é uma convenção que se fez uma vez que um dos principais usos desse medicamento é no tratamento da depressão, certo? Estabilizadores de humor não tem o poder de tirar das pessoas a impulsividade, não tem o poder de tirar das pessoas a hiperreatividade emocional. Estabilizadores de humor são medicamentos usados para tratar o transtorno bipolar do humor. Eles tendem a impedir crises de depressão ou de mania, que são crises que duram semanas ou meses, que afetam de forma evidente, claríssima e muito grave toda a vida desse sujeito, que muitas vezes tiram totalmente a funcionalidade desse paciente, e esse é a função do estabilizador de humor, tá certo? Então, infelizmente, a gente vê não apenas leigos, mas médicos, às vezes psiquiatras, dizendo que vou dar um estabilizador de humor para ver se ele fica mais tranquilo, para ver se ele fica menos reativo emocionalmente e tal. Isso não tem qualquer sentido nem respaldo na literatura. Portanto, muitas vezes o carbonato de lítio, que é popularmente conhecido como um estabilizador de humor, o melhor dos estabilizadores de humor, é usado em pessoas que têm esse tipo de característica e não traz resultado.
Agora, se pode trazer esse tipo de efeito colateral na criança dessa idade, eu não tenho certeza agora. Isso seria uma coisa que eu iria consultar na literatura para ver se pode ter alguma relação. Agora, de um jeito ou de outro, vale a pena uma reavaliação aí, se isso aí está realmente adequado ou não, porque se a criança não tem transtorno bipolar, e é muito difícil se encontrar argumento suficiente para dar diagnóstico de transtorno bipolar numa criança de 9 anos, não tem nenhuma indicação para o uso do carbonato de lítio. Aliás, é um medicamento que pode prejudicar a função renal, que pode prejudicar a tireoide, que pode alterar diversas coisas no organismo de forma significativa. Não é um remédio inocente que a gente vai dar para uma criança de 9 anos que não tenha o diagnóstico preciso para o qual ele é indicado. Sugiro procurar uma nova avaliação aí, porque realmente não tem muito sentido isso aí. Rosângela, mais uma vez, meu neto tem todas as características de TDAH, mas o psiquiatra dele laudou ele com toque e toma risperidona toda noite, mas ele está engordando muito e a ansiedade aumentou. Procure outro profissional, Rosângela, procure outro profissional. Você não tá achando que tá legal, ele não tá melhorando com o tratamento que foi proposto, procure um outro profissional. E a risperidona pode ser usada no toque, mas não é a primeira opção, mas nem de longe que a risperidona é a primeira opção de tratamento para toque. Toque em criança não é tão comum, acontece, mas não é tão comum. A idade típica de surgimento dos sintomas do toque é na adolescência, nos meninos. Nas meninas, em geral, já na vida adulta, e nas meninas, em geral, a gente vai ver mais toques de simetria, de higiene, né, de excessos de cuidado de limpeza, de organização e tudo mais, enquanto nos meninos a gente vai ver mais os quadros mais clássicos. Procure uma segunda opinião, porque se você tem a impressão de que tudo que ele tem parece ser TDAH, vale a pena discutir isso com o médico. E se o outro médico não deu ouvido ao que você falou, procure um outro que pelo menos venha discutir isso com você, argumentar. Eu muitas vezes discordo do que a família está propondo, mas eu preciso argumentar, né? Eu não sou guru, eu não sou aquela pessoa que fala e vai ser assim, tem que ser assim, faça o que eu estou mandando. Não, a gente tem que entrar num acordo, não adianta nada eu querer forçar uma situação se a família não concorda. TDAH não gera dopamina ao estudar? Alessandro, esquece a dopamina. Esquece a dopamina. Isso é uma teoria. E a gente não é que gera dopamina e tal. Esquece o neurotransmissor. Entende? A gente vê muito essas pessoas que se dizem especialistas em neurociências, né? Aí você vai ver o jeito que fez faculdade de administração e uma pós-graduação em neurociências, ele se diz especialista em neurociências, discorrendo longamente sobre neurotransmissores e os seus papéis e tudo mais. E aí você vai usar esse suplemento que ele aumenta a quantidade de dopamina ou de serotonina e tudo mais e tal. Isso são teorias, o que vale são ensaios clínicos, de preferência randomizados, duplos cegos e com uma população grande. Então, enfim, não pense nesse sentido, porque pensar no sentido dos neurotransmissores vai te atrapalhar a compreensão. Eu dou curso de TDAH, inclusive para profissionais de saúde, para médicos, e eu nem entro em questão de neurotransmissores. Por quê? Porque não é importante na prática clínica. Importante na prática clínica é saber identificar o transtorno, saber tratar adequadamente. Isso aí é para o pesquisador realmente comprovar ou não essas teorias, realmente demonstrar ou não que essas teorias estão corretas e tudo mais. Então, é isso. Presente de papel, tenho certeza que tenho. Eu acho que o meu filho mais velho também, embora ele não seja hiperativo. Venha conversar com a gente, venha participar das nossas comunidades. Estamos aí à disposição. Dani, imagina a mãe e o pai sendo TDAH, olha que coincidência, adultos descobertos com mais de 40. Meu mais velho é TDAH e tenho certeza que o mais novo também. Ele tem 5 anos, um desatento, o outro hiperativo. Em breve estarei em São Paulo, nós vamos conversar pessoalmente, Dani. Mas olha, é meio que, nesse caso do TDAH, meio que os semelhantes se atraem, né? A gente acaba convivendo mais facilmente com pessoas que têm uma personalidade semelhante, dificuldades semelhantes, sintomas semelhantes. Então, é muito comum a gente ver tanto a mãe quanto o pai tendo TDAH.
Eu não falo de preço, manda, Rosângela, não falo de preço. A gente, teoricamente, né, o Código de Ética Médica diz que a gente não pode usar esse tipo de coisa para anunciar preços, prometer descontos, vantagens e tudo mais. Tem interesse, conversa aqui com a Carol, manda uma mensagem no privado, ela vai te responder e ela vai te dar todos os detalhes. Isso aqui é um serviço de utilidade pública, não é uma propaganda. Acaba servindo talvez como propaganda, talvez sirva, mas eu não tenho como impedir também, né? Mas eu não vou ficar aqui anunciando preço e essas coisas. Todo ano a escola pede o quê, Rosileia? Vamos ver aqui, daqui a pouco ela fala. Nai, faz um tempinho que mandei mensagem no seu direct para consulta online, mas não me deram retorno. Nai, eu te peço desculpa, a gente fez as inscrições da comunidade nessa última semana e a Carol tá muito sobrecarregada nesses dias. Mande uma nova mensagem para ela, porque às vezes a sua ficou lá no fundo e aí ela não viu. Se vocês me mandarem mensagem no direct, é a Carol quem vai ler. Muitas vezes eu respondo pessoalmente as mensagens. Muitas vezes eu respondo pessoalmente. Tem uma dúvida mais ali que precisa da minha orientação e tal, eu pego e respondo. Às vezes é só um comentário, só um elogio, só uma coisa assim e eu não fico sabendo. Dúvidas sobre comunidade, sobre os cursos, sobre as consultas e tal, eu não fico sabendo. Agora, eventualmente, quando o volume aumenta muito, como foi nessa última semana, né? Ela pode perder uma ou outra, não precisa ficar acanhada com isso não. Passou 2, 3 dias sem responder, manda uma nova mensagem pedindo que seja respondido, porque ela é uma só e ela está muito sobrecarregada. Nós precisamos transformar esse projeto online num projeto realmente viável, porque já não está dando para trabalhar só nós dois. Nós precisamos urgentemente ter condições de contratar mais alguém. Kátia, quando eu estava na faculdade, está perguntando com que idade eu recebi o diagnóstico. Quando eu estava na faculdade de medicina, a minha mãe, que não é médica, né? Minha mãe era, nessa época, formada em fisioterapia, hoje ela também é formada em farmácia. Ela é empresária, ela tem uma farmácia de manipulação. Eu vim visitar minha família, minha mãe, meu pai, aqui em Ipatinga, uma vez. E chegando aqui, ela me ofereceu um livro e falou assim: meu filho, eu li um livro aqui, ó, sobre você. Essa mulher que escreveu esse livro te conhece com certeza, porque o livro é sobre você. Descobriu o que é que você teve a vida inteira, que foi tão difícil, sua vida na escola e tudo mais e tal. É isso aqui, ó. Na época nem chamava TDAH, era DDA, Distúrbio de Déficit de Atenção. E no primeiro capítulo ela já dava os principais sintomas, uma lista ali de sintomas para você ver, né? Se você marcar muitos desses aqui, você realmente tem esse transtorno. E pela primeira vez na minha vida eu gabaritei ali, eu fechei, marquei todos. Eu. Portanto, quando vocês me dizem, eu tenho certeza que eu tenho TDAH, nesse momento eu, pessoalmente, tenho quase certeza que você tem. É muito provável que você tenha. Quando a minha mãe leu sobre o assunto, ela chegou à conclusão que eu tinha. Quando eu li, eu cheguei à conclusão que eu tinha. Eu estava na faculdade ainda, eu não era formado. Anos depois, só que o livro não era tão bom assim, porque ele não deixou claro que eu precisava buscar um tratamento. O que ele me deu a impressão foi de que o pior já tinha passado e que agora eu deveria tentar me conformar com isso. E com isso eu não busquei o tratamento. Anos depois é que eu fui buscar tratamento, cerca de 10 anos depois, já depois que eu tinha terminado a residência, é que eu fui começar a me tratar. Então, eu nunca recebi esse diagnóstico de um psiquiatra com quem eu marcasse uma consulta e fosse lá. A minha certeza vinha praticamente de um autodiagnóstico e depois, já sendo psiquiatra, era óbvio, entende? E o efeito do medicamento é simplesmente maravilhoso, é transformador, é uma mudança radical na minha capacidade de produção, minha capacidade de raciocinar. Não é de raciocinar, é de manter a linha de raciocínio sem sair pela tangente ali, sem fazer um link e levar o assunto para um outro lado e não conseguir depois voltar para onde eu estava. É completamente transformador, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, a minha história foi mais ou menos assim. Agora, gente, eu estou no YouTube também. Procure o meu canal no YouTube. Lá tem vários vídeos, inclusive, que eu conto melhor sobre o início da minha vida, sobre a minha infância, sobre como é que foi na escola, sobre como eu comecei a tomar o remédio. Tem muita coisa lá no YouTube, tem uns vídeos super legais.
Depois deem uma olhada lá. Aqui no Instagram tem também, mas lá é mais fácil achar, eu acho. Não sei. Todo ano a escola me pede um atestado para o meu filho já diagnosticado com TDAH. Pois é, Rosileia, é impressionante, né? É um transtorno genético que a gente sabe que uma vez que foi feito esse diagnóstico, muito provavelmente ele vai se manter por toda a vida e todo ano você tem que levar um laudo novo. Agora, você não fica chateada não, porque tem coisa pior, viu? A pessoa, por exemplo, que tem um filho com síndrome de Down, que é uma doença cromossômica, não apenas ela é genética, mas ela é uma trissomia de um cromossomo. Não há qualquer hipótese no horizonte da humanidade de se resolver esse problema, de uma pessoa que tem essas características, deixar de ter essas características, e para essa mãe conseguir a carteirinha para o filho poder andar de ônibus gratuitamente, todo ano ela tem que levar um laudo novo e passar por uma via crucis na prefeitura, na empresa de ônibus, não sei o que e tudo mais e tal, e cartório para poder autenticar a assinatura e não sei o que, e todo ano ela tem que ir no médico pegar o laudo de novo. Então coisas do Brasil, Agora, sinceramente, se a escola não vai fazer nada para ajudar, por quê? Ponto importantíssimo aqui. O tratamento do TDAH consiste basicamente no uso da medicação, em mudanças no ambiente familiar, mudanças na forma com que a família trata aquela criança ou adolescente ou o próprio adulto, mudanças do estilo de vida do adulto, né? Essas coisas. Poucas palavras, psicoeducação para a família e medicação para o paciente. Tem pouquíssimas mudanças que a escola pode fazer que realmente vai contribuir para a melhor evolução dessa criança. Eu não quero que essa criança deixe de sofrer as consequências por não ter aprendido direito, por não conseguir interpretar um enunciado mais longo, por não conseguir fazer uma prova dentro da sala de aula junto com os outros, porque o mundo não vai proporcionar condições especiais para esse menino na hora que ele crescer. Então, o que a gente espera da escola é parceria, é comunicação, estar em sintonia com os pais, dar a medicação se há indicação de ele tomar durante o horário da aula, chamar no horário certo e dar a medicação no horário certo, mas a gente não quer privilégio, a gente não quer um tratamento especial, a gente não quer uma professora extra junto com esse menino do lado dele na sala, a gente não quer que ele seja obrigado a se sentar sempre na primeira fileira lá, bem na cara do professor, a gente não quer que ele saia para fazer prova separada, a gente não quer que ele tenha uma prova mais fácil do que os outros, a gente não quer que a prova seja lida para ele, a gente não quer nada disso, porque nada disso vai contribuir para a melhor evolução dessa criança. O que contribui para a melhor evolução da criança é tratamento correto, psicoeducação dos pais, parceria entre os pais e a escola, para que seja comunicado as coisas que estejam acontecendo, a escola saiba como é que está sendo a evolução na percepção dos pais, os pais saibam o que a escola está percebendo ali do comportamento dele ali dentro. Então, um laudo para TDAH para a escola, se a escola não pode confiar na sua palavra, não é? Você vai exigir tudo deles por escrito agora? Eu acho isso muito esquisito, eu acho uma relação muito esquisita. Daiana Ferreira, o TDAH é um transtorno causado por uma deficiência no cérebro, não tem nada de deficiência, não tem, e vai continuar a pergunta, quando você continuar eu termino de responder, tá certo? Não tem problema com pergunta nenhuma, mas não tem nada de deficiência, é uma variação. Tá certo? Vamos usar palavras que sejam mais... Eu sou contra o radicalismo no politicamente correto, tá certo? Eu acho que uma piada, uma brincadeira, uma coisa de vez em quando não deveria sempre ofender. Eu sou contra ser radical no politicamente correto. Mas a palavra deficiência acaba sendo sim um pouco ofensiva. É uma variação, tá certo? É uma diferença que existe em relação ao típico. Irian, adolescente de 13 anos com TDAH predominante e desatento, é normal ter alguns episódios de muito nervoso? Estava sem tratamento nas férias. Será que esses episódios ocorreram devido à falta de um remédio? Provavelmente. Estava tratando, não tinha esses sintomas. Abandonou o tratamento, voltou a ter os sintomas. A lógica diz que o principal suspeito aí foi o abandono do tratamento. Não devemos abandonar tratamento de TDAH nas férias. Kelly, antes de descobrir o TDAH... meu psiquiatra respeitou o BUP, mas só nos primeiros dias eu achei que ia matar meu marido. Fiquei extremamente irritada e nervosa. Isso é normal? Kelly, pode acontecer. Não é o que acontece com a maioria das pessoas, mas pode acontecer.
Quero perguntar se é uma deficiência no cérebro causa... Não, não é deficiência, Dayana. Não, é nada, não tem nada. É uma variação do normal. É uma diferença em relação ao típico, mas dizer deficiência não é uma palavra precisa, não é uma palavra correta. E se fosse, eu usaria. Porque eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém para ficar usando eufemismos. Mas é que realmente não dá para dizer que é uma deficiência. Cilian, boa noite. O médico bupropiona para meu filho, 150mg, tem 12 anos, risperidona para o TD, mas eu gostaria de tirar o risperidona. Não tem nenhuma indicação do uso de bupropiona para uma criança de 12 anos e não tem nenhuma indicação do uso de risperidona para TDAH. Se o diagnóstico que ele propôs foi TDAH, ele está indo por um caminho aí realmente que só existe na cabeça dele. Existe uma literatura científica, existe... Gente, Cilian, não tem sentido isso aí não, tá certo? Bupropiona não é recomendado para criança de 12 anos. Em nenhuma situação. Não é que vai ser super perigoso, que vai trazer um problema, não é isso. Mas não há evidências de uma melhora. Não há evidências de que isso possa trazer qualquer melhora no quadro dele. Qual o melhor medicamento para tratar impulsividade? Impulsividade é TDAH. TDAH é impulsividade. Se você é super impulsiva, você tem TDAH, a gente vai tratar com os remédios para TDAH, mais uma vez, metilfenidato ou lisdexanfetamina. Kátia, tem indicação de alguém neuropediatra em Fortaleza? Tem um bom tempo que procuro. Pessoal de Fortaleza que me segue aí, se souber indicar alguém, fiquem à vontade. Eu, pessoalmente, não conheço. Agora, tenho diversos pacientes de Fortaleza. Tive aí esse ano passado, adorei a cidade. Enfim, mas não conheço. Pessoal que é de Fortaleza aí, se puder ajudar ela. Presente de papel, esse é meu medo, já tratei ansiedade, depressão, toque, então acho que seja nada disso, acho que seja TDAH, não vou falar o nome do psiquiatra, porque é da mesma cidade que a sua, não precisa falar, realmente eu tento preservar, né, os colegas aqui nas redes sociais, eu não vou criticar, citar nome de ninguém aqui nas redes sociais, mas super comum isso. A pessoa recebeu vários diagnósticos diferentes, tratou com medicamentos adequados, com a dose correta, posologia certinha e tudo mais e tal, não melhora. Ou melhora por poucas semanas, depois volta a piorar. Muito comum disso ser TDAH. Muitíssimo comum. Estão indicando aqui, ó, a Cristiane está te indicando aqui 2 neuropediatras em Fortaleza. Indicação da Cristiane, não minha, tá bem? Não conheço eles para poder estar indicando, mas a Cristiane está indicando. Oliver Souza, TDAH com relações em um relacionamento. Oliver, não entendi a pergunta. Eu acho que já respondi uma bem semelhante ali no começo, mas eu não entendi. Tenta elaborar um pouquinho melhor para ver se eu entendo. Rosana, boa noite. Profissional ideal é psiquiatra ou neurologista? Rosana, profissional ideal é o psiquiatra, certo? No caso da pediatria, o neuropediatra normalmente entende de TDAH. Sim, mas o TDAH... ele tem muitas comorbidades, ele tem muitos transtornos que o acompanham. Ter outros transtornos acompanhando no TDAH é a regra, não a exceção, principalmente em adultos, adolescentes e adultos. E, por mais que o neurologista entenda sobre o TDAH, dificilmente ele entende sobre ansiedade, sobre pânico, sobre depressão, sobre tratamento de dependências, sobre tratamento de compulsões, sobre tratamento de diversas outras coisas que podem estar relacionadas ao TDAH. Portanto, quem tem uma visão mais completa a respeito desse tipo de transtorno, de qualquer outra coisa na saúde mental, é o psiquiatra. O neurologista normalmente não é parte importante, não é uma parte significativa da formação do neurologista o que nós chamamos de saúde mental, tá certo? O que eles tratam é doenças do sistema nervoso central, não alterações de comportamento, alterações de emoções. Transtornos que trazem alteração de emoção e de comportamento normalmente são ali do escopo da psiquiatria e ali as doenças vasculares do sistema nervoso central, os problemas de epilepsia, enxaquecas e diversos outros transtornos vão ficar mais com a neurologia.
Dor miofascial e TDAH tem alguma relação? Dor e TDAH tem uma relação muito íntima. Posso te afirmar que em mulheres com TDAH, a presença de dores crônicas é pelo menos 3 vezes mais comum do que nas mulheres que não têm TDAH. E eu acredito que isso a gente pode dizer também para os homens, mas esse estudo específico que eu me lembro agora, ele fala das mulheres. Eu cito muito ele porque tá num slide que faz parte de muitas aulas que eu dou. Então, presença de dores crônicas, dores miofaciais, dores que muitas vezes vão ser chamadas de fibromialgia, dores articulares, é muito comum no TDAH, em adultos principalmente. Josicala, usar Ritalina 10mg, Bup XL300 e Estalopram 20 não seria muita coisa? Eu não vejo o sentido de bupropiona no meio dessa receita. E Ritalina 10mg é a dose inicial. Um comprimido de Ritalina 10mg por dia quase sempre está errado, porque esse é um remédio que ele vai te proporcionar efeito durante cerca de 4 horas. Se você tem mesmo TDAH, você quer que o seu TDAH esteja tratado durante o dia inteiro. Então a gente quer aí mais ou menos umas 12 horas de efeito, pelo menos, da medicação. Tomar um só não parece ser razoável. E aí é aquela coisa que eu sempre falo, a gente tem que buscar qual é o diagnóstico que parece justificar todos esses sintomas, porque em geral, um diagnóstico justifica todos os sintomas. Eventualmente não, a gente vai precisar buscar outros diagnósticos, mas eu vou otimizar o tratamento do TDAH ao máximo e ver se ele resolveu tudo. Se não resolveu, eu vou com o outro. Essa coisa de eu dou uma dose baixa disso, mais uma dose baixa daquilo. Não. Ou vou aumentando a dose do antidepressivo, mas do TDAH eu continuo abaixo da dose mínima ideal. Aí não faz sentido. Adriana, boa noite. No caso de gastrite, necessitando usar omeprazol e família pode estar junto à Ritalina? Pode, não tem contraindicação nenhuma. Gastrite, o uso de omeprazol não tem contraindicação. Tudo bem, TDAH e dor, já falei, dor miofascial. Gustavo, psiquiatra me mandou num neuropsicólogo para fazer teste de TDAH e me receitou bupropiona. Caso eu receba o diagnóstico do TDAH, teria que trocar por remédio ou por ambos. O psiquiatra deveria dar o diagnóstico, né? O psiquiatra deveria propor o diagnóstico. Teste neuropsicológico não dá diagnóstico de TDAH. Não é a avaliação neuropsicológica que dá o diagnóstico do TDAH. Não existe, eu não conheço nenhum conjunto de critérios para o diagnóstico do TDAH que inclua dentro desses critérios uma avaliação neuropsicológica. Portanto, eu já não acho que as coisas estão certas desde o começo. Passou um remédio que não é o ideal para a suspeita que ele tinha e pediu para você fazer um exame que não tem o poder de dar o diagnóstico porque ele não se sentiu capaz. Então, a partir do exame é que ele vai dizer se você tem ou não, mas o exame não diz se tem ou não. Então, o que está acontecendo? Você entende? Parece aquela tirinha lá do Cebolinha, mas o Cascão lá na Turma da Mônica, todo mundo correndo desesperado. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo? Eu não entendo o que passa na cabeça de muitos dos meus colegas. Eu até tenho alguma suspeita, mas eu não gosto de falar, né? Generalizar. Concerto e Venvance, algum é mais indicado para TDAH associado à ansiedade? Não. Cada um vai se adaptar melhor com um deles. Tem gente que se adapta melhor ao Concerta, tem gente que se adapta melhor ao Venvance. O filho da Viviane tem TDAH, toma Ritalina, Estalopram, continua com ansiedade, arrancando o cabelo, brinca, passeia, viaja, faz exercício, terapia, anda muito impulsivo. Não aceita que eu reclame de nada. Viane, mais uma vez, rever diagnóstico, ajustar o tratamento. TDAH pode ocasionar depressão? Pode, Tássia. Não dizer ocasionar é um pouco demais, talvez, mas há uma grande relação do TDAH com a depressão. É no mínimo 2 vezes mais comum a depressão em quem já tem TDAH, comparando com quem nunca teve, quem não tem TDAH. Então, o TDAH ele está, assim, muito intimamente relacionado à depressão e, em alguns casos, ele pode, sim, ser... Não a causa, mas ele leva a vários eventos muito negativos na sua vida que fazem com que seu humor vá ficando rebaixado e isso se torna uma coisa crônica. Há uma relação muito clara entre os dois.
Sempre tive dificuldade para concentrar nos estudos, menos as matérias que eu gostava. Roo as unhas, durmo mal desde sempre, muita dor de cabeça por causa das noites mal dormidas. Todos esses aí são sintomas muito sugestivos de TDAH. Quando tenho algum compromisso, penso nele a noite inteira e faço 1000 planos, não consigo desligar. Mais uma coisa super sugestiva de TDAH. Camila, boa noite, Camila. Entrou aqui se apresentando. Boa noite, Lene, Alessandro. Por que estudar não gera dopamina para TDAH? Estudar não gera dopamina para ninguém. Dopamina já está lá. Ela já foi gerada, ela já está lá. A questão, mais uma vez, não é questão de dopamina. O estudar não é estimulante o suficiente, tá certo? Não traz um feedback imediato, não consegue manter a gente estimulado o suficiente. Estudar determinados assuntos para certas pessoas, sim, mas simplesmente estudar uma matéria que eu não gosto, porque eu sei que tem prova na semana que vem, isso não gera o nível de estímulo necessário para que a gente consiga ligar a rede de bloqueio de impulsos que vai fazer com que tudo aquilo que o nosso inconsciente manda para a nossa consciência seja vetado de entrar lá e a gente assim mantenha a consciência focada naquilo que a gente precisa. É isso que acontece. Presente de papel continua, não consigo fazer uma coisa só ao mesmo tempo, não consigo falar não, acabo abraçando o mundo, já perdi várias oportunidades boas na vida porque não consigo deixar de lado certas coisas. Mais uma vez, tudo que você fala sugere o diagnóstico de TDAH, é legal conversar com um médico que entenda disso. Manu, gostaria de saber se há possibilidade de tratamento de TDAH com canabidiol. Até esse momento não há qualquer evidência científica que permita ao médico prescrever canabidiol no tratamento do TDAH. Não há estudos que mostrem melhora de sintomas do TDAH com o uso de canabidiol, nem melhora de qualidade de vida, nem melhora de riscos associados ao TDAH. Portanto, neste momento, com o nível que nós temos da pesquisa, nesse sentido, não há argumento que justifique a prescrição de canabidiol para o tratamento do TDAH. Infelizmente. Seria bom que o DHA, que a outra menina citou lá atrás, que outras terapias, que chá de várias ervas e tudo mais pudessem melhorar os sintomas de TDAH, mas infelizmente não há nenhuma dessas substâncias que tenha demonstrado realmente algum efeito. A Má tem extrasístole, ele está tomando Ritalina. Algum risco? Olha, a presença de extrasístoles não é uma alteração cardíaca importante, extrasístole é quase normal, mas vale a pena pegar a avaliação de um cardiologista. Eu faria avaliação com um cardiologista, eu exigiria, se fosse minha paciente, eu diria, da próxima vez que você voltar aqui daqui uns 2 meses, eu quero o laudo do cardiologista dizendo que fez a avaliação e que o uso da Ritalina não está comprometendo, não está trazendo um risco. Talvez seja um excesso de cuidado, mas eu não acho que é em excesso não. Eu acho que vale a pena a gente ser prudente com essas coisas. Não é para interromper de repente, mas procurar o quanto antes o cardiologista, fazer a avaliação, conversar com ele sobre isso. Se está sendo importante para você o medicamento, principalmente explicar que está sendo importante, que o remédio realmente é muito útil para você e ver o risco e o benefício. Por nada, Cá gostou do Kumon, vale muito a pena, Kumon é muito legal, Cilian. De novo, bom dia, o médico passou bupropiona. Já respondi. Meu filho faz Kumon, as notas de matemática são ótimas. Eu fiz Kumon, me ajudou demais. Novelli. Avaliação neuropsicológica é realmente necessária para o diagnóstico de TDAH? Não, não é. A minha psiquiatra me passou encaminhamento para fazer avaliação, mas no momento não tenho condições financeiras. Não é. Não é. Eu não vou falar muito porque fica parecendo propaganda, mas a verdade é que estou cansado de ver as pessoas falando isso. Fui no psiquiatra porque era do meu plano. Aí ele pediu uma avaliação neuropsicológica e eu paguei os olhos da cara na avaliação neuropsicológica. Eu cheguei lá, ele voltou, leu o último parágrafo da avaliação e deu a receita. Não é todo mundo que é assim, mas infelizmente tem esses casos. Sobre a Ritalina e Venvance, quais dele tem um efeito maior? Qual tem um tempo maior? O Venvance tem um efeito que dura mais tempo. Ele dura cerca de 12 horas, enquanto a Ritalina normal dura cerca de 4 horas. Tudo bem, dura 4 horas, a gente toma mais. Toma 2, toma 3. Não ao mesmo tempo, né?
Tá acabando o efeito, toma mais um, tá acabando, toma mais um. Eu poderia tomar mais um agora, mas não vou tomar, porque já são quase 9 da noite. E daqui a pouco essa live tem que acabar. Todd não existe, explica melhor. Carla, a gente tem vídeos por aí explicando melhor. Já expliquei isso várias vezes aqui em lives, mas vou te dar uma resposta muito rápida. Mas tem vídeos por aí, aqui no Instagram e no YouTube explicando direitinho. O capítulo onde está inserido o diagnóstico do Todd no DSM-5 deixa muito claro que as causas para os comportamentos que estão descritos ali naquele capítulo podem ser as mais diversas, não importa qual seja a causa. E que aqueles comportamentos e sintomas que estão descritos ali podem também estar presentes em outra doença. Mas esses diagnósticos, entre eles o TOD, eles são dados especificamente porque aquele comportamento incomodou a figura de autoridade ou violou a regra, a norma, a lei que essa figura que tem determinada autoridade sobre a criança achou que era importante. Portanto, é um diagnóstico cujos sintomas não está no paciente, está no acompanhante. Não importa qual é a causa desse comportamento, não importa se esse comportamento é justificado melhor por outro transtorno. Se os pais se sentem desafiados ou questionados o suficiente, esse diagnóstico vai ser dado. E isso não é medicina. Isso não é medicina. Então, esse é um diagnóstico que não existe. Todos os sintomas presentes no TOD são mais bem explicados por outros transtornos. Portanto, é uma vergonha que o DSM tenha incluído um capítulo como esse. No curso de TDAH para crianças que eu dou, tá disponível aí online, manda mensagem para Carol, ela passa o link para vocês. Eu explico tintim por tintim, vou em cada frase do texto, em cada palavra, mostrando onde estão todos os equívocos, todos os absurdos que eles colocaram ali, certo? E tem outros vídeos, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, onde eu explico com mais detalhes do que eu tô te dando aqui, mas sem tantos quanto tem lá no curso também, mas que já é o suficiente. Cristiane Lima, doutor, boa noite, meu filho de 7 anos tem TDAH hiperativo, está tomando risperidona e não estou vendo melhora, pois ele briga com os coleguinhas, bater depois termina só. Risperidona não é tratamento para TDAH. Se o médico disse que tem TDAH e prescreveu risperidona por causa disso, procure outro médico. Procure outro médico, entende? É mais ou menos como você dizer que o seu café está amargo e o sujeito te oferecer colocar nele uma colher de sal, mas você fala, mas isso não vai resolver o amargor do café, eu queria um açúcar, e aí ele vai dizer pra você, mas você é diabético, você não pode tomar açúcar, então você vai tomar sal. Não, o sal vai piorar o meu remédio, meu café. Você entende? Não tem nenhum sentido, não tem nenhuma plausibilidade, não tem nenhuma justificativa em nenhum estudo que tenha sido publicado em qualquer lugar, não existe nenhum guideline, nenhum conjunto de diretrizes publicado em nenhum país do mundo que recomenda isso. Simplesmente é uma das situações mais graves de saúde pública, de erro sistemático da medicina que eu vejo. Toda semana eu respondo diversas vezes essa mesma pergunta. Eu não estou me queixando com vocês que fazem a pergunta, não. Estou só tentando ser bem claro, bem enfático. Toda semana eu falo sobre isso. Toda semana tem outras mães que vêm me dizendo a mesma coisa. Fui no psiquiatra, disse que tem TDAH, passou risperidona. Por isso eu estou aqui. Porque não adianta eu falar hoje, semana que vem terão outras pessoas novas que não ouviram ainda e eu vou precisar repetir. E eu venho repetir quantas vezes precisar. Toda semana eu estou aqui. Se daqui 10 anos eu estiver repetindo essa mesma frase, eu estarei aqui. Se um dia não precisar mais, eu não venho mais. Enquanto precisar e os colegas estiverem cometendo esse tipo de atitude, eu virei aqui apontar. A K passou por 3 neuros, todos receitaram risperidona, agora ficou assustada. Pois é. Procura um psiquiatra. É normal que utilize a Ritalina perder memória de curto prazo? Começar a esquecer coisas que viveram recentemente? Não, não é normal. Pode acontecer de você ter essa sensação porque você estava super focado em outras coisas e tal, mas não é normal, não é uma coisa que é um efeito esperado desse medicamento.
Qual a medicação correta para TDAH? Existem 2 remédios que são primeira linha para o TDAH em todas as idades. Metilfenidato, que é vendido com os nomes comerciais de Ritalina, Ritalina LA, Concerta, Atenze, Medato e metilfenidato, e talvez outros que já tenham sido lançados, eu não sei, e o lisdexanfetamina, que é vendido com os nomes comerciais de Concerta, e de Venvance e Juneve. São esses medicamentos que são usados para o tratamento do TDAH. Todos eles precisam de receita médica, e não é qualquer receita médica, uma receita médica especial, que é difícil de a gente conseguir, que as prefeituras ou o estado não dão, muitas vezes no volume que a gente gostaria. Você tem que ir lá na secretaria buscar o bloco de receita, e talvez isso justifique, em parte, muitos médicos não prescrevendo esse tipo de medicamento, porque eles simplesmente não vão buscar a receita, talvez justifique, né, em parte. Não dá para você ir na farmácia e comprar e sair se automedicando. É preciso orientação médica, é preciso da receita médica física de papel. Nem receita eletrônica para isso não existe ainda no Brasil. Eu atendo pacientes do Brasil inteiro, literalmente do Rio Grande do Sul até o Pará, em Roraima e da Amazonas. Eu tenho pacientes em todos os estados do Brasil. Eu tenho que mandar a receita pelo correio. Esse é o tipo de medicamento que você realmente tem muita dificuldade para conseguir sem receita, e não é para conseguir sem receita médica, é para usar com orientação médica. Mas os remédios corretos são esses. E qualquer coisa diferente disso, com o argumento de estar sendo usado para tratar o TDAH, não está certo. Kelly, doutor do céu, eu acho que você está me esclarecendo uma coisa que levei a vida toda para descobrir, a diferença de ansiedade e impulsividade. Meu Deus, como eu estou atrasado. Kelly, deixa eu correr aqui. Por nada, Camila. Eu assisto mais suas lives que BBB. O BBB tá muito bom. Não, como tá bom. Por nada, Rosângela. Gente, eu vou correr um pouquinho aqui, porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira, tá bom? Fico muito feliz que tenha bastante gente aí participando e tal, mas eu vou ter que acelerar. Bruna Trim, o que você acha do uso de melatonina para ajudar a adormecer? Pode usar, Bruna, mas em geral a higiene do sono resolve totalmente, não precisa da melatonina, mas não é errado não, pode usar. Como trabalhar com a impulsividade de um adolescente TDAH? Fazendo o tratamento corretamente e com muita paciência, Não tem uma resposta fácil para isso, mas olha, vem para a comunidade Família Coruja, que você vai conhecer muitas mães que têm também adolescentes. A turma desse ano tá uma turma cheia de mãe de adolescente, um tanto de mãe de menino de 12, 13, 14, 15 anos. Conversa já começou animada, já começou quente. Sugiro que você venha participar com a gente, vale muito a pena, está sendo muito legal. Jerusa, doutor, as despesas do início do ano não me permitiram participar da comunidade Coruja. João Ayrton, o paciente sentiu a mudança de Ritalina original para genérico. Então, volte com o original. Daqui a pouquinho, as contas equilibram e você vem para a comunidade. A comunidade agora está aberta todos os dias, direto. Eu acredito que ainda está valendo a promoção de lançamento agora, de começo do ano. Eu acho que ia ser uma semana, então, se não me engano, até amanhã ainda tem a promoção. Manda uma mensagem aqui, terminando a live, manda mensagem para Carol, fala: Carol, quero participar da comunidade. Se for mãe de criança, Família Coruja. Se for um adulto, é a Hiperfoco, que eu acho que a promoção ainda está valendo até amanhã. Aliás, falha minha, deveria ter falado isso mais no Instagram, mas eu não estou tendo tempo e a gente tem vagas limitadas, daqui a pouquinho vai encher também. Mas enquanto não encher, a gente vai continuar disponibilizando as vagas. Não deixei de dar risperidona depois que conheci meu filho, parou um pouco ficar agitado. Deixou de dar? Que bom. Que bom que ele deixou de ficar agitado. Por nada, Maria. Fico feliz de estar... O livro que a minha mãe leu era o Mentes Inquietas, mas não é o que eu mais recomendo. O neuro do meu filho pediu para que eu lesse No Mundo da Lua. É muito legal, é melhor, é mais informativo, ele dá as coisas de forma mais precisa. É mais chato de ler, mas informa melhor. O medicamento faz muita diferença. Tive o privilégio de ser paciente. Obrigado, Aruana. Nossa, que história, eu vou procurar com certeza. Legal. TDAH nos dá uma frustração, tristeza, a gente se sente mal, porque não é fácil ter disciplina. Exatamente. A gente procrastina muito, sabemos que temos de fazer certas coisas e não fazemos. Exatamente. Uma coisa que eu ouvi a vida inteira que magoa demais. Tão inteligente, mas tão preguiçosa. Aí quando eu tinha que me esforçar tanto para aprender, às vezes eu queria fazer, mas não conseguia. Exatamente. Eu também ouvi isso a vida inteira.
Meu pai falava comigo, você é tão inteligente, mas ao mesmo tempo você é tão burro. Por que você não estudou? Se tivesse estudado, tinha tirado a nota. Quando você estuda, você aprende. Burrice não estudar. Então, enfim. TDAH, quando tratado, se assemelha a um dom. A pessoa pode fazer coisas extraordinárias. Não vou dizer que seja um dom, Giovana, mas realmente a gente consegue fazer coisas que a gente nunca imaginou que seria capaz. Não devemos ter medo do tratamento. Tratamento é coisa boa. Já falei qual é a medicação, mais recomendações de psiquiatra em Fortaleza aí nas mensagens. João Ayrton, eu sei muito bem quem é, Jerusa, eu me lembro muito bem de você, do João Ayrton, nos conhecemos pessoalmente, você foi no curso que eu dei aí em Fortaleza, me lembro perfeitamente. Sertralina pode ser usado no TDAH com finalidade de ajudar a ansiedade. Para tratar o TDAH, não. Se há um transtorno de ansiedade, pode ser usado, mas existem outras alternativas. Nessa idade, então, outras alternativas são muito melhores. Prática de esporte, psicoterapia pode ajudar bastante. Não é a primeira opção. Carla entrou atrasada, mas gostaria de informação. Tá tomando dose máxima diária de Ritalina, que deu certo pra mim. Faz mal? Não, é difícil a gente determinar o que é a dose máxima. Você está tomando uma dose alta, não sei qual é essa dose, mas a gente tem que tomar a dose que é certa pra gente. Meu neto tem TDAH, o CID dele é F90.0. Tem mais outra com autismo. F90.0 e F90.1 são CIDs de TDAH, não de autismo. Não sei se foi isso, mas... Filho tem síndrome genética de Cri do Chat, é muito inquieto, neuropassou risperidona. Por acaso pode ser TDAH? Não, síndrome de Cri do Chat, não me lembro exatamente aqui todas as características agora, é uma coisa que a gente vê raramente. Mas é outra coisa, não é TDAH, não. Aí... Não sei se a risperidona é bem indicada, esse realmente é um caso que é para neuropediatria, não é para psiquiatria. TDAH pode desenvolver na fase adulta? Pode. Para responder de forma simples, eu vou dizer que pode. Mas quase sempre os sintomas se tornaram mais claros, se tornaram mais evidentes na fase adulta, mas já estavam presentes de alguma maneira na infância. Venvance tira o sono? Tira, e nos primeiros dias de uso pode ser mais difícil dormir. Venvance a gente toma sempre assim que acorda. Acordou, toma o Venvance. Marinês tem TDAH e fibromialgia, descobriu o glaucoma, tá muito triste, Marinês. O glaucoma já é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com ele ao usar remédios para TDAH. Procure um oftalmologista para ver se há alguma contraindicação e se você começar a usar o remédio, se vai haver uma piora do glaucoma. O glaucoma é uma doença grave que realmente... leva muitas pessoas a perder a visão, a gente não pode bobear com ele, não. Daiane está agradecendo por responder, por nada. Exatamente, muito desagradável a expressão deficiência, Daiane. Ritalina 18? Não, é o Concerta 18, mas é a mesma substância que a Ritalina. Divalcon não é usado para TDAH, não é remédio para TDAH. Risperidon não é remédio para TDAH, Jane Bonilha. Falta de concentração, sono agitado, episódios de agressividade de opositor, tudo isso é sintoma que sugere TDAH e risperidona não é remédio para TDAH. Gente, eu peço desculpa. Toda terça-feira eu tô aqui, 7h30, 7h35 no máximo eu tô entrando e eu gosto de responder todas as perguntas. Mas quando vai dando lá pelas 9, aí eu tenho que correr um pouquinho porque eu tô vendo que eu tô muito atrasado. Exatamente, Mila, a clínica é soberana. Como médico terceiriza o diagnóstico pro psicólogo, é ético? Não, não é ético, não é correto, não é honesto com o paciente, né? Não é honesto com o paciente. Você prolongou uma avaliação por um tempo maior, dá uma despesa muito maior para o paciente, simplesmente se negando a fazer o seu trabalho. Acho não é correto, acho que é uma postura pouco profissional. Alterações de humor é comum em pessoas com TDAH? Super comum. Pessoas que têm TDAH têm humor cachorrinho. Aconteceu uma coisa ruim, se estressa imediatamente. Aconteceu uma coisa boa, se anima imediatamente. Principalmente na criança. No adulto, sair do estresse é mais difícil, mas na criança não.
Tem uma paciente que o psiquiatra receitou Venvanse para TDAH, porém custa 350, é família de renda baixa. O que eu sugiro nesses casos? Ritalina. Ritalina é bem mais barato e é a primeira opção para o tratamento da criança. A gente é mais indicado começar o tratamento da criança com Ritalina, se não tiver uma melhora significativa, ir para o Venvanse. Começar com Venvanse, ainda mais com uma família de renda baixa, além de não ser a opção mais recomendada, é uma covardia, né? Higiene do sono são medidas que a gente pode tomar, Roberta, para que o nosso sono tenha mais qualidade. Por exemplo, sair da frente do celular umas 2 horas antes da hora de deitar. Luzes mais baixas, luz amarela, evitar luz muito clara e tudo mais. Cuidar para que o quarto esteja fresco, escuro, silencioso. Não ficar deitado na cama por muito tempo antes da hora de dormir. Ir para a cama quando o sono já veio. Esse tipo de medida que tende a potencializar a chance de a gente ter um bom sono. Remédios para TDAH adulto é o mesmo que a da criança, já falei. Ju, meu filho fez consulta com o psiquiatra e ele relatou TDAH apenas quando for para a escola. Meu Deus, perdi tudo. Não. Acho correto usar diariamente. Eu não tenho como te recomendar, mas o psiquiatra deveria recomendar que fosse usado todos os dias e para cobrir o dia inteiro. É assim que a gente trata. Aristab não é remédio para TDAH. Aripiprazol não é remédio para TDAH. Um bom antipsicótico. Para alguns casos é muito bem recomendado. Para várias pessoas é muito bem recomendado. Para quem tem TDAH, não. Joyce, notificá-lo, planejar coisas como diário, gerência, isso aí ajuda muito. Acaba falando 80 mg da Ritalina. Realmente é muito, mas se é o que está te fazendo bem, ótimo. Tem que medir a pressão de vez em quando. Atensina para TDAH e autismo. A atensina é considerado também um medicamento de segunda ou terceira linha. Ele melhora pouco os sintomas, ele costuma trazer muita sonolência, muito cansaço, e o efeito dele é muito curto, não chega a 4 horas. Então a gente usa quando o uso de metilfenidato ou lisdexanfetamina não for tolerado. Ômega 3 anda ajudando bastante. Ômega 3, de acordo com as evidências científicas, traz uma melhora muito pequena, mas é pequena, não substitui o tratamento tradicional, certo? Pode ser usado como complementar, mas não substitui o tratamento. Risperidona é para tratar transtornos psicóticos. Como melhorar o estresse e a falta de filtro na filha com TDAH? Venha para a comunidade. É uma pergunta complexa, eu não tenho como responder assim super rapidamente e tal, e ainda mais sem saber qual é esse estresse, o que está acontecendo. Mas olha, gente, vem para a comunidade, você vai gostar. Neto da Ananda toma Daforin, Aristab e Risperidona. Está correto? Dificilmente, né? Atiraram para todos os lados, né? Passaram para ele um antidepressivo e 2 antipsicóticos. Só o fato dele estar usando 2 antipsicóticos diferentes, eu posso te dizer que isso não está correto, não. Não está correto. Não existe indicação na psiquiatria para o uso de 2 antipsicóticos, a não ser em quadros extremos. Transtornos psicóticos gravíssimos que a gente não consegue melhora significativa com dose máxima de um antipsicótico apenas. E no Brasil, onde a gente tem que se virar com o que tem, porque não tem eletroconvulsoterapia disponível. Se tivesse eletroconvulsoterapia disponível, seria ECT, sem dúvida nenhuma, do que usar 2 antipsicóticos. Agora, numa criança, 2 antipsicóticos para uma criança, isso aí, o nome disso é iatrogenia. Isso é quando o médico oferece para o paciente uma doença de presente. Ele te dá aquilo que te faz mal e você volta para reclamar e ele continua te insistindo para tomar aquilo. Não vou conseguir agora, Jerusa, falar mais sobre essa doença do BLES, transtorno de processamento sensorial. Vou ter que dar uma pesquisada melhor para falar com um pouco mais de propriedade. Não é algo que eu vou conseguir, assim, agora, de repente, resumir e com segurança, certo? Se não é de fazer diagnóstico, isso diz a respeito. Nada, CRM não diz nada. O Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina, não vou falar do regional de cada estado, porque não sei, porque eu não conheço. O
Conselho Federal de Medicina é uma vergonha. O Conselho Federal de Medicina é um órgão político comandado por pessoas que se formaram em medicina, mas que dificilmente exercem a medicina, que estão ali para fazer política e que teve uma atuação lamentável, vergonhosa, constrangedora durante essa pandemia, e que depois da pandemia veio ditar regras aí sobre outras coisas, atrapalhando, prejudicando enormemente o tratamento de diversas pessoas. É uma vergonha. O Conselho Federal de Medicina é um órgão de classe do qual eu me envergonho muito e que realmente não cumpre o seu papel, não fiscaliza o médico, não oferece educação continuada para o médico, não pune o profissional que age de forma antiética, que age de forma desrespeitosa e tudo mais e tal. E geralmente, quando o CRM aplica alguma punição para alguém, a justiça já tinha punido antes. A justiça no Brasil, que é uma das coisas mais atrasadas que existe no mundo, uma das coisas mais lentas que existe no mundo, é muito mais rápida e eficaz do que o Conselho Federal de Medicina. Agora, se eles souberem que eu estou falando isso aqui deles, talvez eles sejam bastante ágeis em propor um processo disciplinar contra mim para eu ter que me justificar lá e me explicar. Não me representam, não sinceramente não tenho interesse em saber quais estão sendo as orientações atuais deles, porque eles realmente não fazem um bom papel. Venha, presente de papel, venha para a nossa comunidade, você vai gostar. Paula, fala um pouco da risperidona da quetiapina do delirium. Delirium, com I-U-M no final, é uma alteração cognitiva, uma alteração do estado de saúde mental em função de um desequilíbrio do organismo. Uma infecção, uma desidratação, uma alteração metabólica qualquer, ou em caso de idosos e pessoas que têm o organismo muito debilitado, uma simples internação hospitalar pode gerar um quadro de delírio. A pessoa vai ter confusão mental, pode ter variação no nível de consciência, mas em geral não tem variação do nível de consciência, mas confusão mental, muitas vezes perda importante de memória, perda muito significativa de memória recente, desorientação no tempo, desorientação no espaço. Tudo isso é sintoma de delírio. E o tratamento do delírio é o tratamento da causa de base. É corrigir a desidratação, corrigir o distúrbio hidroeletrolítico, tratar a infecção, ver o que é que está causando a dor. Dores intensas em idosos pode cursar com delírio. O uso de antipsicótico deve ser feito com muita cautela, com muita parcimônia e, de preferência, nem deve ser feito, porque aquilo não é um transtorno psicótico, não é uma alteração que tenha características de fato psicóticas, não é algo que vai melhorar de fato com o uso de risperidona, quetiapina, aripiprazol, olanzapina ou qualquer outro desses medicamentos. Melhora com correção da situação clínica que gerou aquele quadro e retorno do paciente para um ambiente onde ele se sinta à vontade. O paciente não está mais desidratado, voltou para casa, em no máximo 2 dias volta ao normal. Me espanta que os médicos sempre deem antipsicóticos nesses casos. Trabalhei em um hospital de muita qualidade, comparando com o que a gente tem no Brasil, e sempre o paciente pedia minha avaliação, mas eu chegava e o paciente já estava usando antipsicóticos. CID 80.1 pode estar associado ao TDAH. Yasmin, não me lembro exatamente agora o que é 80.1. Meu livro do CID não está aqui, eu não vou conseguir te responder isso agora. Não me lembro. Pode estar associado, porque esse é o capítulo onde tem transtornos ali, dislexia, descalculia, tem o transtorno do espectro autista, o autismo 84, né? Mas esses capítulos do 80, eles estão, mas eu não me lembro exatamente o que é esse aí. Muito obrigado pela live, por nada, Daiane e Yasmin. Transtorno no desenvolvimento da linguagem. Então, eu não sei como é que isso está descrito lá. Acontece sim
de o TDAH, em alguns casos, longe de ser a maioria, mas em alguns casos o TDAH está relacionado a um discreto atraso no desenvolvimento da linguagem, ou ainda a um desenvolvimento um pouco irregular, a uma certa dificuldade na linguagem escrita, quando chega o momento da linguagem, né, da leitura, da escrita e tal, mas eu não vou saber te responder com precisão isso agora. Olha, da próxima vez que eu botar uma caixinha de pergunta, manda na caixinha de pergunta, que aí se tá na caixinha de pergunta e eu não sei com certeza, eu vou pesquisar na hora antes de responder. Se eu te prometer que eu vou estudar para a próxima live, eu vou estar mentindo, porque eu mal tenho tempo durante esses próximos dias para estudar alguma coisa, porque a gente está muito sobrecarregado com essa coisa da comunidade que está começando e tal. Mas manda na caixinha de perguntas quando eu colocar, tá bem? Assim que eu terminar de responder a caixinha de perguntas que eu estou respondendo, eu vou dar. Disfunção sensorial pode ser tratado com Ritalina? Não. Porém, é muito comum hipersensibilidade sensorial no TDAH. Pessoa com TDAH que se incomoda com a etiquetinha, se incomoda com a costura da roupa, se incomoda com a textura da roupa, com a textura de determinados alimentos. Gente, isso não é sinônimo de autismo, e isso é muito comum no TDAH. Vocês nunca viram e não verão um post meu aqui no Instagram com 2 quadrinhos dizendo isso aqui é do autismo, isso aqui é do TDAH. Por quê? Porque tudo isso aqui que é do autismo a gente pode ver no TDAH, e tudo isso que é do TDAH a gente pode ver no autismo. São 2 transtornos que, apesar de serem muito diferentes, têm uma interseção, tem um ponto de encontro entre os dois. Então isso aí, se for relacionado ao TDAH, melhora, mas não necessariamente é. Possível fazer diagnóstico de TDAH em uma criança de 4 anos com TEA, histórico familiar de TDAH? E a partir dos 4 anos, os principais guidelines mundiais, diretrizes canadense, britânica e algumas outras recomendam o tratamento quando há prejuízos evidentes aos 4 anos. E orientação dos pais, que é o que a gente faz na comunidade, né? Treinamento de pais, orientação de pais, psicoeducação é o que a gente faz na comunidade, orientando mudanças na rotina de vida, mudanças no estilo de vida, na rotina, na forma de lidar com a criança e tudo mais. E o tratamento com a medicação também. Deller. A minha ansiedade, parecido que não é somente. Deller não trata TDAH, um bom medicamento para ansiedade, mas não. Kátia agradecendo, elogiando, obrigado. A Dani está dizendo que foi um filho mais velho, atraso de linguagem, chegou a ter suspeita de autismo. Ano passado é TDAH, para mim sempre foi TDAH. Muito comum mesmo, Kátia. Muitas pessoas enviaram solicitação para participar do meu vídeo ao vivo, mas eu não deixo participar do meu vídeo ao vivo. Por quê? Em primeiro lugar, a maioria das pessoas que pede bateu a mão ali sem querer. Em segundo lugar, você vai acabar falando coisas que talvez você não gostaria de falar assim para qualquer pessoa assistir, porque a live vai ficar salva. A Camila está agradecendo por nada, a Yara também está agradecendo por nada. Talvez... Não vou prometer, mas talvez eu volte qualquer hora para falar mais sobre o Big Brother. Toda terça-feira eu volto para falar sobre TDAH. Terça-feira que vem, talvez ainda tenha vaga disponível para atendimento em BH. Estou voltando finalmente a atender em BH. Terça-feira estarei lá. Quem tiver interesse, procure. Manda mensagem aqui que a Carol vai te responder, vai te orientar como é que faz e tudo mais. Estarei atendendo lá no Vila da Serra, lá em Nova Lima. E em março estarei em São Paulo. Combinado? Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau.